Então, eu acho que, primeiramente, para ser interessante, você tem que ser interessada. Né? Você tem que encontrar em você esse interesse pela vida. Lembra que eu não estou aqui falando de coisas externas, eu quero parecer interessada. Não, eu me sinto de verdade interessada. Eu encontro em mim esse interesse. Pelo que eu me interesso? Né? E como que eu posso criar consistência nesse interesse? Não é só uma coisa qualquer na minha vida. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre o que é uma mulher interessante. O que seria ser interessante? Será que ser interessante é, sei lá, ser bonita? Ou ser interessante é ser inteligente? Muito inteligente, por isso eu sou muito interessante. Será que ser interessante é ser popular? Né? Então, todo mundo que é popular é interessante. A Kim Kardashian é uma mulher muito interessante porque ela é muito famosa. Será? Essa vai ser a nossa conversa de hoje. Eu parei para pensar sobre o assunto, me dediquei aí ao raciocínio, tanto intuitivo quanto intelectual, mental, né? Para tentar entender o que é uma pessoa, eu diria tanto homens quanto mulheres, mas aqui o meu conteúdo é para mulheres, né? O que é uma mulher interessante? Quais são as características de uma pessoa interessante? Logo de cara a gente tem que se perguntar o que essa palavra significa, né? Eu gosto muito de ir lá na etimologia da palavra para entender. E a etimologia da palavra interessante é muito interessante. Piadinha de quem já é tia. Eu particularmente sempre achei que essa palavra, eu tenho a sensação com ela, e eu sou aquela pessoa, gente, que eu sinto palavras, mais do que eu entendo palavras, eu sinto as palavras. E o que eu sinto com a palavra interessante é adentrar. Uma coisa que me traz interesse é algo que eu quero entrar ali dentro. Eu quero eu quero entrar ali e sentir, ver do que aquilo é feito. Então eu sempre achei que a palavra tem uma coisa meio de tem um conteúdo. Coisas superficiais, eu não preciso me interessar. Elas já estão ali, dispostas para todo mundo ver. Mas são as coisas que fazem com que a gente queira adentrar ali. Né? E quando você vai olhar a palavra na etimologia dela, tem a ver com estar entre. Né? E aí eu digo entre algo, o interesse de estar entre ou com, na energia de uma determinada pessoa. A gente também pode dizer que pessoas interessantes são aquelas pessoas com quem a gente quer estar. Né? Vê-la não é suficiente, você quer estar na presença entre ela, né? Entre os dela. Eu recentemente vi um vídeo, né, que apareceu aí na minha timeline, que dizia como ser uma mulher interessante. E esse vídeo era um vídeo em inglês. Eu achei muito intrigante o fato de que no vídeo as dicas dessa moça tinham tudo a ver com a maneira como as pessoas nos veem e não como você realmente se sente dentro de você. Então eu parei para pensar e assim, na minha opinião, ali é sobre como parecer interessante. Ser não é parecer. E eu acho que pessoas verdadeiramente interessantes, elas são, antes de qualquer outra coisa. Para pensar. Por que eu estou falando disso no tema da energia feminina? Porque eu realmente acho que mulheres que vibram no seu feminino, que despertam para o seu feminino, que têm prazer em ser mulheres, elas são interessantes. Né? Principalmente no mundo de hoje, sabe? Mas enfim, minha conclusão. Vocês podem aí concordar, não concordar, deixem nos comentários. Primeira característica de uma mulher interessante. Ela é interessada. Então, para ser interessante, eu tenho que ser interessada. O que é ser interessada? Né? Eu acho que a pessoa interessante é uma pessoa que se engaja com a vida. Ela não. Eu digo isso, gente, principalmente porque esse mundo que a gente está vivendo hoje,
tudo é muito disposto pra gente, sabe? O videogame é um jogo de ganha ou perde que já foi criado. Todo o processo criativo já foi feito. Mas quando eu era criança, eu tinha que criar os meus jogos, as minhas brincadeiras. Eu não sei aí quem foi criança nos anos 90 e já jogou Paola e Paulina, já brincou Paola e Paulina. Era uma brincadeira baseada na novela do SBT, A Usurpadora, que as meninas adoravam, pelo menos que eu me lembro. E a gente tinha isso, a gente brincava de Paola e Paulina. Eu era sempre a Paola. Eu nunca era a Paulina. Mas assim, era tão criativo a gente querer brincar de um personagem, atuar. A atuação é algo muito criativo, né? Porque desdobra você. Atuar faz com que você olhe para você de uma outra forma. Como é que eu posso encontrar essa personagem dentro de mim? Tem um lugarzinho meu que tem essa personagem lá. Né? Então, eu acho que o que acontece com as crianças hoje e com os adolescentes é que o mundo já está muito disposto, muito na bandeja. Então, eles são apáticos. Isso é uma coisa que eu reparo nas crianças especificamente, uma certa apatia, muito ligadas ao celular, muito ligada ao telefone, aos jogos, né? Muito tela, né? E quando você vai interagir com elas, falta aquele, sabe, aquele negócio, aquele brilho no olho, falta alguma coisa. E faltasse vício, né? Adolescentes também. Se você é adolescente e você está me assistindo, não fique ofendido, tá? É muito fácil a gente se ofender quando a gente é adolescente, a gente é muito defensivo, né? Mas é uma coisa que eu reparo, então, para ser interessante, você tem que estar interessada. Interessada em tudo. Então eu diria que o interesse é na vida. O que é a vida? A vida é aquilo que existe ao nosso redor. Existe através da natureza, existe através das pessoas com quem a gente convive, existe através da gente. Né? Eu não sou uma boneca vivendo, não, existe uma pessoa aqui dentro. Né? Que eu tenho que tentar conhecê-la. Ela não foi me dada na bandeja. A Marina é uma coisa que eu venho tentando conhecer ao longo da vida, mas isso exige engajamento, interesse, né? Interesse em conhecimento, né? Em aprender, em sabedoria, que é uma coisa que eu sinto que falta muito também da nossa parte muitas vezes. Você só cospe as coisas que você ouve. Você não para realmente digerir aquilo que você está ouvindo. Você não para, poxa, tem um tema, eu vou pesquisar, eu vou ler, eu quero ir a fundo em algo. Eu acho que pessoas muito interessantes, elas têm essa profundidade, tá? Tanto que na astrologia, a gente tem o signo de Escorpião, que é um signo que, geralmente as pessoas de Escorpião, em geral, são interessantes. Ou que tem Escorpião ou Plutão forte no mapa. Por quê? Porque você sente que ali não é raso, é profundo. Eu quero saber o que tem ali, né? Então, eu acho que, primeiramente, para ser interessante, você tem que ser interessada. Né? Você tem que encontrar em você esse interesse pela vida. Lembra que eu não estou aqui falando de coisas externas, eu quero parecer interessada. Não, eu me sinto de verdade interessada. Eu encontro em mim esse interesse. Pelo que eu me interesso? Né? E como que eu posso criar consistência nesse interesse? Não é só uma coisa qualquer na minha vida. Densidade. Um outro ponto que eu acho fundamental é ser genuíno. Genuíno significa real, verdadeiro. E aí pega. Quantas pessoas genuínas a gente conhece na nossa vida? Geralmente a gente está fazendo tudo como todo mundo faz. A gente está falando o que um grupo concorda com a gente. Se você estiver falando uma coisa e 10 pessoas estão falando outra, você se sente, né? Você se sente desconfortável, especialmente na época de faculdade, de escola. Você não quer ser aquele que está se destacando, você quer ser que nem a parede. E com o tempo a gente aprende que é o contrário. Não é também querer se destacar por se destacar, mas ser genuíno, ser verdadeiro, fará com que você se destaque naturalmente. Porque você vai ter algo diferente a dizer que vai complementar, né? Então, eu acho que essa busca por ser verdadeiro, por tirar as mentiras da nossa vida, tirar as falsidades que a gente cria sobre nós mesmos, eu acho fundamental para você se sentir
uma pessoa interessante, né? Uma mulher interessante. Então eu sempre falo, o que você está mentindo aí, né? Quais são as mentiras da sua vida que te atrapalham de ser mais espontânea, de ser mais verdadeira? Fica no caminho de você ser uma mulher interessante, de você se sentir, primeiramente, uma mulher interessante. Uma outra conclusão que eu cheguei, um outro tópico ali do ser interessante seria o estilo, né? Eu acho que o estilo está ligado ao genuíno, né? Você encontrar o seu estilo não é você copiar uma pessoa, né? Não é você copiar a fulana, não é você copiar a ciclana lá do Instagram, né? É você encontrar o seu estilo. Ela pode ser uma inspiração, ela pode ser assim uma intervenção, te faz ver algo que você não tinha pensado antes, mas eventualmente você vai ter que encontrar o seu estilo, né? Que é seu, que é baseado ali nessa característica do genuíno, né? Do que é verdadeiro em você. E pessoas interessantes têm estilo. Às vezes não é o estilo da moda, às vezes não é o estilo mais bonitinho, mas é alguma coisa, ela tem ali o estilo dela, sabe? E isso torna ela cativante, isso torna ela diferente e torna ela interessante. Porque você pensa, uma pessoa que desenvolve um estilo próprio de roupa, de cabelo, e do jeito dela, ela é algo que eu quero entender dessa pessoa, algo que eu quero me alimentar dessa pessoa. Ela tem alguma coisa para me oferecer lá dentro dela. Se ela tem essa disponibilidade, essa coragem, esse charme, tem alguma coisa ali, não é? Uma outra coisa, pessoas interessantes têm tempo, né? Pessoas, mulheres interessantes têm tempo. Eu acho que a gente vive correndo. Eu falei isso outro dia para alguém. Gente, eu converso com muitas pessoas por dia, muitas pessoas. Mas eu comentei isso com alguém, eu falei, gente, já estão falando do carnaval. A gente acabou de sair do Natal e do Ano Novo, sabe? Aí depois, nossa, como o tempo passou rápido esse ano. O tempo passou rápido? Não. É você que não vive. Você que está ali pulando de etapa em etapa, de coisa em coisa, de acontecimento em acontecimento. Você não está vivendo o que está acontecendo com você hoje. Você não tem tempo, né? Fala muito sobre isso na sua poesia, inclusive. Adélia Prado. Adélia Prado vai falar sobre essa questão do tempo. O tempo passa mais lento quando você se dá mais tempo para viver, para olhar, para sentir. Então, assim, eu sinto que pessoas interessantes geralmente têm tempo para ouvir, tem tempo para ver, tem tempo para observar, para falar, né? Para dedicar. Eu comecei a trabalhar com mapas em 2018, eu acho. E a princípio eu comecei com sinastrias, né? Porque as pessoas queriam muito essa questão do relacionamento. Então eu comecei fazendo sinastrias. E uma coisa que eu acho assim muito interessante é que logo eu entendi que o meu estilo era falando, assim, é áudio. Mas as pessoas estão acostumadas com esses mapas de internet que você compra, né? Tem alguns astrólogos famosos também que vendem esses mapas em, em PDF e tudo mais. Então acho que o meu estilo era um estilo meio estranho. Mas a pessoa fica falando ali comigo. Não é novo, não. Tem astrólogos que trabalham assim. Mas não é o que as pessoas em geral conhecem dos astrólogos. Ver a reação das pessoas ao meu trabalho. Porque ainda hoje o que os meus clientes falam é: Marina, eu me sinto numa conversa. Eu me sinto com você ali. Porque eu fico 1h30, 2 horas conversando com alguém. Enquanto eu estou fazendo o mapa. Enquanto eu estou falando do teu mapa, eu estou conversando com você. Isso é, eu não posso fazer 5 mapas por dia, gente. Eu não tenho condições, minha voz não aguenta. Então eu preciso escolher dar esse tempo aos meus clientes e ganhar menos, talvez, né, do que eu poderia ganhar se eu fizesse 5, 6 mapas por dia, né, escrevendo ali qualquer coisa. E não é assim que eu gosto de dar aquela atenção, eu gosto de ouvir a pessoa, eu gosto de falar. Eu quero uma amizade que seja para eu ir beber pro bar com essa pessoa e ficar bebendo e bebendo e bebendo, sabe? Eu quero conversar com essa amiga, eu quero trocar com essa amiga, eu quero sentir essa amiga, eu quero dar tempo para essa pessoa na minha vida. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer e por isso tem menos pessoas interessantes na nossa vida. Não.
Nós mesmos, às vezes, nos tornamos pessoas desinteressantes. Então, eu acho que a impaciência é um problema para a gente se sentir e ser uma pessoa interessante. Porque você não tem tempo. Você não tem tempo para sentir, você não tem tempo para ouvir, você não vivencia nada. Então, a impaciência não é algo atraente, não é algo que me faz sentir como se a minha vida fosse interessante e também não gera uma pessoa interessante. Né? Porque se você pensar, é a capacidade que a gente tem de estar presente, vivenciando as coisas, que nos torna consistentes. É a vivência profunda das coisas que faz com que a gente se torne uma pessoa profunda, uma pessoa interessante, uma pessoa com camadas, né? Agora, quando você é uma pessoa superficial, que é o quê? Você só vive aqui, nessa área aqui, na superfície da vida. Nada realmente entra em você porque você não se dá tempo para sentir nem para experienciar nada. Isso é uma pessoa superficial, uma pessoa que está vivendo a vida. E geralmente uma pessoa que, sinceramente, ela pode ser famosa, ela pode ser rica, mas ela não é interessante de verdade. A consistência em uma pessoa faz com que a gente sinta que tem alguma coisa que ela vai nos dar. Que eu vou ficar mais robusta, porque ela vai me dar alguma coisa dela só através de uma conversa, através de um olhar, através da presença daquela pessoa, ela me alimenta de alguma forma. É a profundidade dela que traz para mim. Na minha opinião, isso é um fato sobre as pessoas interessantes. Ah, Marina, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, mas ela me traz profundidade. Então, às vezes, ela é uma pessoa difícil, mas ela é uma pessoa extremamente interessante, né? E você quer tocar algo que só ela pode trazer para você. Uma frase que eu achei fascinante num livro que eu estou lendo nesse momento é um livro de textos e crônicas do Stefan Zweig. Ele foi um poeta, escritor austríaco, né? E eu acho sensacional essa frase dele. Quando o mundo exterior se precipita para o interior de um homem e se torna fecundo em sua alma. Então, acho que para a gente ser interessante, esse mundo exterior tem que ser vivido de forma que você o traz para dentro de você e ele se torna fecundo, ou seja, se torna fértil na sua alma. Você só pode dar vida a algo se você, de certa forma, também se abre para sentir, para observar, para experienciar o que está vindo para você. E antes de terminar, eu queria falar sobre ela, Maya Angelou. Para mim, essa poetisa, escritora, professora, mágica americana, feiticeira, chamada Maya Angelou, essa mulher linda aqui, eu acho que ela era uma pessoa que pode ser um exemplo de mulher muito interessante pra gente. Vocês terem uma noção, a Maya Angelou nunca fez uma faculdade. E, no entanto, ela dava aulas em faculdades. Marina, como isso aconteceu? Conheça a história da Maya Angelou. Ela tem um poema que eu já fiz vídeo aqui no meu canal, inclusive, lendo esse poema para vocês, declamando esse poema para vocês, que é Phenomenal Woman, a mulher fenomenal. Isso é uma mulher interessante, gente. Uma mulher que tem essa trajetória. E assistam uma entrevista, qualquer entrevista com a Maya Angelou, em qualquer fase da vida dela, no YouTube. E vocês vão entender do que eu estou falando. I was going to be famous. She said I wouldn't be famous for singing, which was obvious. But she said you're going to be famous. But remember, you can't get so high, somebody won't try to bring you down. So, what my great aspiration, my greatest ambition is to be so good. Now, in that way, I'm tiresome, as I suppose, to live with, because I want to be a fantastic human being. Você não vai passar, você vai parar para ver. Você vai parar para ouvir.
Você vai parar para sentir. Isso para mim é uma mulher interessante. E deveria ser talvez ali o que a gente aspira ser, se sentir, ser interessada na sua vida, interessada no mundo ao seu redor, interessada nas outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Se você quer ser interessante, seja interessada. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.